Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É claro que não dá para a gente prever quando um inventário, né, vai causar conflitos familiares, mas a gente consegue identificar algumas situações aqui que normalmente causa briga entre os herdeiros. A primeira delas é filhos fora do casamento ou de relacionamentos anteriores. A maioria das vezes, né, esses irmãos eles não convivem entre si. Essas famílias, né, elas não convivem juntas e elas são criadas ou assim, no passar dos anos elas não têm muito tipo de relação. Então, quando acontece de fazer o inventário, essas famílias, esses irmãos, eles não confiam nos outros. Então, cada um pega o seu advogado e, na maioria das vezes, cada um busca, né, os direitos que acha que tem, fazendo com que o inventário, né, se torne litigioso e traga todos aqueles prejuízos, né, aqueles impactos negativos dentro da família. Inclusive, né, a dilapidação do patrimônio, que é uma coisa que a gente tenta evitar aqui, que é uma coisa que a gente vem defendendo aqui, trazendo solução para isso. O ponto número 2, quando os genros e noras não têm uma relação muito boa com algum outro, né, membro da família. Apesar de genros e noras não serem do núcleo familiar, digamos assim, mas quando os bens, né, vai integrar o patrimônio, né, da outra, da família dele, digamos assim, principalmente se eles tiverem filhos, eles estão preocupados, segundo eles costumam falar, com o patrimônio, né, com o direito que é dos filhos deles. E principalmente, dependendo do regime de casamento, esses bens podem se comunicar ou, né, com o passar dos anos, esses bens viram outros, né, seja através de vender e comprar outros, acaba integrando o patrimônio dele também. Então, se ele tiver, né, algum tipo de desafeto ou não tiver uma relação boa com qualquer outro membro da família, essa pessoa pode influenciar um irmão a, né, causar mais confusão dentro do inventário, não aceitar que ele seja feita consensualmente e trazer aqueles todos os prejuízos que o inventário traz. Isso acontece muito. Eu já até contei um caso aqui de um filho, né, que os pais estavam querendo vender um bem e o filho era casado e estava em processo de divórcio. E a nora né, desse patriarca se recusou a assinar, porque o patriarca tinha feito a doação para os filhos dele, né, em vida com reserva de usufruto, o que frustrou a venda. Mas é mais um dos impactos que pode ocorrer quando genros e noras, né, não estão em sintonia com a família, digamos assim. O terceiro ponto que eu queria trazer é quando tem união estável, a pessoa vive em união estável, só que isso não é reconhecido em lugar nenhum, muito menos, né, tem algum tipo de regulamentação. Por que isso ocorre? Porque se a pessoa vive em união estável, se o companheiro falecer e for aberto o inventário desse companheiro, a pessoa ela vai querer brigar pelos direitos porque apesar dela viver em união estável, mas como não tem reconhecimento nenhum, ela vai ter que entrar com um processo judicial para ver essa união estável reconhecida. Aí vai ter toda aquela discussão da data né, que iniciou a união estável, quais bens que vai compor o patrimônio, quais vão ficar fora. Isso pode ser complicado ainda mais, né, se o companheiro que tiver falecido tiver deixado um testamento que não tiver respeitado a legítima. Enfim, são várias possibilidades que sempre acabam em animosidade, né, e geram com que fazem com que os inventários sejam litigiosos e traga todos aqueles prejuízos que eu sempre gosto de destacar, porque o objetivo é evitar que isso ocorra com a sua família. O ponto número 4, quando os imóveis, né, estão irregulares ou pior, né, eles estão em nome de outras pessoas, seja esses imóveis, seja outros direitos ou bens. Por que isso é um problema? Porque se a pessoa... A primeira coisa que muitas vezes acontece é quando o pai e a mãe falecem, os filhos não sabem exatamente tudo aquilo que os pais têm. E quando eles vão fazer pesquisas, como é que eles vão saber de um bem que está em nome de terceiro? Ou como é que eles vão saber de um bem que está irregular se o pai nunca mencionou nada e, por exemplo, ele não sabe onde é que está o contrato que foi comprado, o famoso contrato de gaveta, né? Então isso faz com que os filhos sequer tenham acesso a esses bens, sequer possam tentar reconhecer e regularizar esses bens. Mas, para fazer o reconhecimento, né, a regularização desses bens, traz muito mais trabalho, porque necessariamente vai ter que abrir o inventário. Dependendo da situação, dá para regularizar de outras formas, mas via de regra tem que abrir o inventário para tentar regularizar esses bens. E se eles estão em nome de terceiros, estão em nome, né, de pessoas que às vezes até vieram a falecer, isso vai gerando uma bola de neve
que cada vez na hora que for regularizar, na hora que for fazer tudo, né, passar para o nome dos filhos, isso pode virar uma confusão e vai ter cada um brigando pelos seus direitos, porque às vezes, o que já acontece também de vez em quando, é o pai fazer um contrato de gaveta com outro pai, ou mãe com outra mãe, e quando esses falecem, os filhos, né, desses dois, eles não estão de acordo nenhum, porque um não sabe exatamente o que aconteceu, como é que foi a venda, ninguém tem contrato muitas vezes, enfim, gera uma discussão interminável que ninguém leva vantagem nenhuma com isso, ninguém sai vitorioso. Então, é o ideal, isso é uma coisa que eu gravo aqui no canal também, para sempre regularizar os bens, sempre fazer com que o seu patrimônio esteja no seu nome ou dentro do sistema, se você for uma pessoa precavida e preocupada com a sua família. O ponto número 5 que eu queria destacar, mas não é o último, mas é só o que eu queria destacar, que é o que mais acontece, mais frequente, é quando os herdeiros, né, eles não têm, né, a disponibilidade financeira suficiente para arcar com os custos de inventário. Porque, como eu já expliquei aqui também, já demonstrei até em números né, em vídeos anteriores, mas vou trazer novos aqui, o custo de inventário pode chegar até 40% do valor do patrimônio. Então, dependendo do patrimônio, é muito dinheiro que a pessoa tem que ter disponível para arcar com esse inventário. E quando, né, os herdeiros não têm esses valores disponíveis, o que tem que fazer? Tem que vender um bem dentro do inventário. E por que isso gera muita confusão às vezes? Porque às vezes é um bem só. Aí um filho quer vender, o outro não quer. Às vezes pode ser mais de um bem, mas tem essa diferença de opinião. Então cada um acha que tem que vender um. Às vezes o filho mora no apartamento que o outro acha que tem que vender. Enfim, isso pode gerar muita discussão entre os filhos, muita animosidade e faz com que o inventário, né, seja prejudicial para a própria família, para os próprios irmãos. Não se engane, dentro das famílias, dentro de inventários, principalmente desses processos que correm nas varas de família, é uma pequena faísca, faz virar um incendiário todo, assim, tudo pega fogo, vira uma confusão danada. E os próprios prejudicados são as pessoas que participam disso. Só que muitas vezes a pessoa tomada pelo sentimento negativo, ela não vê isso que ela está sendo prejudicada, ela só quer prejudicar o outro. Então, quando os herdeiros não têm condições financeiras de arcar com o inventário, muitas vezes rola muita discussão com relação ao que vai ser vendido, sem contar o prejuízo financeiro, porque quem compra imóvel que está dentro de inventário, ele compra como investidor, então ele não paga o valor de mercado, ele paga menos. Sem contar que também aí vai incidir, né, o imposto de renda sobre o ganho de capital, enfim, traz muitas consequências negativas que, né, uma vez tem uma história que chegou a rebaixar o filho de classe social, porque o dinheiro, o saldo do dinheiro que ele recebeu na mão, ele não conseguiu comprar outro imóvel no mesmo bairro. Ele teve que mudar para um bairro mais modesto. Então, assim, depois, a título de curiosidade, pesquisa no Google o inventário de alguns famosos, né? E o que deu errado no inventário deles, que muitas coisas vai bater com isso que eu estou falando com vocês. Por exemplo, o inventário do Hugo Liberato, o inventário do Emílio Santiago, do Chicanísio, do Marcos Paulo. A lista é extensa, na verdade. E imagina só, se isso, né, é o tipo de coisa que acontece, porque esses inventários nenhum está terminado, esses que eu citei. E se esse tipo de coisa acontece na família deles, que são pessoas, né, bastante abastadas, a gente está falando aí de gente que tem muitos milhões de reais dentro da família, e se isso acontece com eles, né, que a gente pressupõe que eles eram pessoas bem orientadas, que tinham acesso a boas informações, se isso acontece na família deles, imagina na nossa família, imagina na sua família. Olha a confusão que isso não vai gerar. Então depois você pesquisa lá no Google para você ler, para você ver que o que eu estou falando tem embasamento na realidade. Então o recado de hoje era esse. Um abraço e até o próximo vídeo.